Você que está interessado em abrir uma conta no exterior, sabe como funciona? As vantagens e desvantagens? Quais são os procedimentos para a abertura? Não sabe? Então fique atento. Aqui no espaço da GT Capital, o Marcos Labarte esclarece essas e outras questões a partir de agora, aqui no canal do Boca. E no espaço, então, da GT Capital, a gente está recebendo com muita alegria, mais uma vez, Marcos Labarte, sócio proprietário, sócio fundador da GT Capital, para a gente trazer temas importantes para quem quer investir. Marcos, seja bem-vindo a mais uma edição do Boca aqui da Rádio Bandeirantes. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, aos telespectadores. Acho que é sempre bom estar falando sobre a parte de investimentos, até porque, futuramente todo mundo vai precisar aí para complementar aí a sua aposentadoria. O tema de hoje é um deles, conta internacional. O que é? Qual é o objetivo de se ter uma conta internacional, Marcos? E ainda, existem muitas diferenças de uma conta no exterior para uma conta aqui no Brasil, a conta nacional, a conta corrente, a habitual? O acesso tanto àqueles cartões de débito que você abastece quando vai viajar, quanto também de contas de investimentos e contas correntes no exterior, Tem uma grande diferença, porque quando você vai abastecer um cartão lá de débito, para sua viagem, algo específico, aquela conta, na verdade não é uma conta, ela só é um local que você vai ter um valor, alocado lá, mas não vai ser aplicado, A conta investimento, sim, você vai poder alocar, você vai poder ter acesso a uma variedade muito mais abrangente de investimentos do que tem aqui no Brasil. Isso é uma conta investimento. E a conta corrente no exterior, aí sim, você já vai ter acesso a crédito. Então, para alguns ouvintes aí, telespectadores que têm um pensamento em futuramente ter uma residência no exterior, comprar uma casa na Flórida, que muitos brasileiros compram, ou lá em Portugal, muitos brasileiros acabaram indo, na pós-pandemia para lá. Isso Sim. Pode ser feito através de uma conta corrente. Quais são os cuidados que tem que se ter na hora de investir fora do Brasil? A nossa vida, praticamente toda ela, envolve algo dolarizado. Então, desde o seu celular, muitas vezes até o seu veículo, eletroeletrônicos, tudo é convertido quando é comprado aqui no Brasil, no dólar. Então, a nossa vida já é dolarizada, E investir no exterior, principalmente em economias como a norte-americana, a gente está falando de um país no qual é uma economia muito pujante, muito forte, E também tem regras diferentes das brasileiras, que também pode ser muito conveniente, O cuidado principal, que aí é parecido com instituições no Brasil, é onde você vai estar alocando o seu recurso, Então, é sempre bom analisar qual é o banco, qual é a corretora que você vai estar alocando no exterior, porque eu já peguei casos de clientes meus que, quando ele iniciou as aplicações no Brasil comigo, eu fui avaliar o exterior e ele dizia que era investimento e eu acabei notando que aquilo não era um investimento e sim um seguro, que era completamente diferente do que ele pensava. Existem instituições específicas habilitadas para a abertura de uma conta internacional? E esse procedimento da abertura tem muitos requisitos? Como é que é o trâmite, Marcos? Existem algumas instituições brasileiras, os grandes bancos, que possuem escritórios no exterior, principalmente nos Estados Unidos e principalmente na Flórida, que acaba sendo aí a porta de entrada dos latino-americanos, dos brasileiros, de outros países também aqui da América Latina, Sim. E essas instituições, elas ao longo do tempo vêm facilitando a abertura de conta, E isso, às vezes, com valores que não são valores tão altos, porque a gente sabe que quando você aplica, você faz isso de uma forma gradativa. Você nunca vai alocar todo o seu recurso de uma maneira só, de um momento só. Você vai fazer isso gradativamente, Então, se você abre a sua conta e você vai fazendo isso gradativamente, é como eu sempre falo para os meus clientes. O grande arrependimento de quem investe no exterior é de não ter feito isso antes. Esse é o maior arrependimento
E eu vejo de clientes meus aqui da GT Capital que começaram alocando valores menores e hoje tem valores consideráveis no exterior. Abrindo, por exemplo, uma offshore, você vai estar criando uma pessoa jurídica, que isso auxilia bastante num futuro próximo na parte de divisão familiar dos recursos. Qual é a diferença do investimento entre a PJ e a pessoa física? Pessoa física, então, é uma conta muito semelhante à conta no Brasil. A gente sempre sugere para fazer uma abertura de conta conjunta, que pode ser, não precisa ser com um familiar, pode ser com um amigo, por exemplo, né? Que é muito importante porque caso você venha faltar na pessoa jurídica, se você tem uma segunda pessoa cadastrada na conta, uma segunda, uma terceira, automaticamente esse recurso vai para ela, sem ter uma complicação que o sistema americano tem de pagamento de impostos. Então, se é uma pessoa, se abre uma conta corrente isolada e você venha faltar, a família tem todo um trâmite mais complicado de reaver esse recurso e também de pagar um imposto grande por isso. Então, abertura de conta corrente, a gente faz conjunta. A pessoa jurídica, ela geralmente é aberta num paraíso fiscal, né? Que não tem nada de errado em ser feito isso, sim, simplesmente numa nomenclatura de um paraíso fiscal. Isso você vai fazer a abertura de uma offshore, que a gente sugere uma abertura de uma offshore acima de $300 mil, porque ela tem uma série de custos e abaixo disso se torna um pouco inviável, né? Mas o interessante da offshore é que você vai estar criando aí, né, também uma série de familiares, caso você queira incluir isso nessa conta. Enquanto não é retirado o recurso, então quer dizer, enquanto não é sacado e transferido, você não paga impostos por causa disso. Nosso tempo está acabando, bem no finzinho aqui. Duas curiosidades. Existe a modalidade PIX para créditos internacionais? E quais são os países preferidos para investir, Marcos? Quando você quer fazer uma aplicação na sua conta internacional do BTG, você faz uma transferência entre conta Brasil e conta internacional. Isso leva em torno de segundos, tá? Não é feito através de PIX, mas é feito através de uma transferência entre contas, conta nacional e conta internacional. Os países preferidos são países no qual eles têm um histórico muito positivo, jurídico, econômico, e também até de um histórico da nação em si ser bastante democrático. Então, a preferência da maioria dos investidores é nos Estados Unidos, né? Europa menos, mas muito mais nos Estados Unidos, e também nas ilhas do Caribe, que tem, né, uma jurisdição especial, que são os paraísos fiscais, como BVI, que é ilhas britânicas, no qual a grande maioria acaba abrindo suas offshore. Marcos Labarte, da GT Capital, muito obrigado pelos esclarecimentos. É uma verdadeira aula aqui para quem quer abrir a sua conta internacional. E até a próxima aqui no nosso Boca no Trombone. Bom final de semana. Muito obrigado e não esqueça, aplicar no exterior você nunca vai se arrepender. Fala, turma! Gosta de conteúdo jurídico? Então aqui, o canal do Boca no Trombone é o espaço para você. E ainda você pode mandar a sua dúvida e ser respondido por um dos nossos especialistas. Mas tem de seguir. Te inscreve agora!